E, para quem não me conhece, eu sou a Regina Biasoli, sou médica hematologista do Laboratório Alta e credenciada do Hospital Israelita Albert Einstein e Sírio-Libanês. Então, a minha intenção aqui hoje é dar um enfoque mais hospitalar, mais prático, mais um bate-papo, depois de tantas aulas boas com parte laboratorial. Então, a gente vai conversar a respeito de sangramento em centro cirúrgico. Isso se estende também à UTI, mas, na verdade, é tentar entender o resultado de tudo isso, né? O paciente sangra, mas aí nós vamos fazer o quê? Né? Então, a parte prática. Então, abordar o modelo celular da hemostasia, os sangramentos peri- e pós-operatório, quais são os fatores preditivos desse risco de hemorragia, quando vai ocorrer a reversão da anticoagulação oral, e o manejo do sangramento. Eu coloquei três situações aqui, mas, é claro, nós sabemos que isso é imenso, principalmente quando você entra na parte de transplante de fígado, quando você vai embora. Um monte de situações de sangramento, de urgência em hospital, mas, como esses três são muito do dia a dia, eu resolvi trazê-los. E a correlação entre os sangramentos e as perdas com os fatores de coagulação. Alguém tem esse aqui, né? Bom, o que eu posso dizer para vocês do modelo celular da hemostasia é o seguinte: não decorem. Porque toda hora muda, é pior, não chega a ser pior que linfoma não Hodgkin, mas é um inferno, assim. Então, o que eu posso passar para vocês de experiência? Eu acho que é muito importante ter acho que esse aqui não aperta. É muito importante ter essa sequência na mente de tudo o que acontece com a cascata, antiga cascata de coagulação, que hoje nós temos essas 4 fases de iniciação, a amplificação, propagação e estabilização. Se a gente tiver em mente esse desenho, e sempre que vocês forem abordar algum sangramento, alguma coisa, voltar nesse esquema molecular da hemostasia, eu entendo que fica muito mais fácil, porque a via extrínseca ela só vai falar dessa parte da iniciação, a nossa antiga, modelo ainda em cascata de coagulação. E a via intrínseca vai estar abordando a fase de propagação. Então, quando você tem isso em mente, sem decorar, fica muito mais fácil de você abordar um sangramento. Tá? Então, vamos dividir aqui os fatores. Isso é só para dizer para vocês da quantidade que nós temos de fatores na nossa circulação. E não é para decorar nada também, mas é para dizer o seguinte: o quanto nós temos de fibrinogênio. Eu acho que é muito importante ter isso em mente. Que tudo que nós temos de todos os fatores, você vai ter pelo menos 95% de fibrinogênio. Sem fibrinogênio ou com fibrinogênio baixo, dá para ser operado? Não. Né? Então, quais são os fatores preditivos de sangramento cirúrgico? Aqui, nós vamos falar de uma parte prática, que é muito importante para o anestesista, quando ele vai fazer uma avaliação pré-operatória, independente da cirurgia. Ele tem alguns pontos muito claros. E nós, quando na hematologia a gente está falando em coagulação, nós somos muito presos à história do paciente. É fundamental. Para você saber se tem história de sangramento familiar, se você tem manchas, equimoses e vai ser operado. Enfim, nós temos testes que são ditos como exames pré-operatórios, que são mundialmente questionados, colocados até a não necessidade do que nós exercemos, mas fato é que hoje, até perdão pela sinceridade, a gente não faz mais medicina acadêmica, a gente faz medicina de proteção. Ok, a gente sabe que vários exames não são necessários para uma cirurgia, mas se você estiver respondendo pela liberação hematológica daquele paciente, você vai pedir, porque isso não envolve só uma questão médica, isso envolve questão jurídica, questão, enfim. Né? Então, você tem que ser protecionista com você mesmo. Mas é importante você ter uma ideia do tempo de protrombina, do TTPA,
E, claro, você pede um hemograma, vê plaqueta, e como você... não há necessidade de pedir fibrinogênio, mas, para nós que vamos lidar com sangramento, é sempre aquela incógnita. Você fala, meu Deus, como que é o fibrinogênio dessa pessoa? Saber das comorbidades clínicas pré-existentes, né? Se a pessoa já tem plaquetas normais ou não, se é um diabético, se é um renal crônico, porque tudo isso pode interferir num momento de sangramento, ou para você ter, por exemplo, uma insuficiência hepática, uma diminuição na produção dos fatores, quanto para você administrar drogas, porque se aquela pessoa tiver uma insuficiência renal, não vai utilizar muitas vezes algumas drogas que vão ser necessárias, e isso vai piorar a tua relação com o anestesista ali no centro cirúrgico, tá? E a questão dos anticoagulantes, porque é óbvio que, se você vai para uma cirurgia eletiva, que é marcada com antecedência, ele, dependendo do seu anticoagulante, que a maioria vai, hoje aqui no Brasil, varfarina, Coumadin, enfim, você vai fazer a descontinuação desse anticoagulante. Isso é necessário fazer dias antes, conforme o anticoagulante ou antiagregante plaquetário. Isso tem protocolos muito claros, mundiais. A gente só esbarra um pouquinho no Plavix, clopidogrel, né, Marjorie? Que as equipes ficam brigando entre si, cirurgia, neurologia, briga com cardio, que briga com hemato. Mas, enfim, é um consenso que, pelo menos, aí 4 dias a gente tem que ter, principalmente para liberar para uma cirurgia ortopédica. Tá? Oftálmica, neurológica, eu aconselho um pouco mais, pelo menos uma semana, que são pacientes de gravíssimo risco, de alto risco, para a hemorragia severa. Bom, então, é importante, quando você entra no centro cirúrgico, você eventualmente descontinuou esse anticoagulante, está tudo bem, entrou eventualmente com uma enoxaparina, suspendeu no pré-operatório, esse paciente foi para o centro cirúrgico. É muito importante, quando esse paciente começa a sangrar, e isso sempre é uma tortura no centro cirúrgico, porque, primeiro, você não tem uma calma tão grande entre os diversos cirurgiões. E o próprio sangramento é um motivo de desestabilização emocional de muitos cirurgiões. Então, o clima no centro cirúrgico já fica péssimo, porque o cirurgião já não está dominando aquilo. Às vezes, não tem nada a ver com coagulação, é mecânico, é ali, é hemostasia cirúrgica, é a mão dele. Às vezes, uma hemostasia inadequada, então, continua um sangramento mecânico. Mas, fato é que nenhum sangramento em centro cirúrgico vai ser tranquilamente conduzido. Sempre vai gerar um estresse. E esse estresse é principalmente em cima do laboratório, em cima do anestesista, e aí vai. Até chegar no hemato, é um caminho meio longo. Mas a gente não tem nos exames de rotina, por exemplo, talvez a rapidez que a gente precisasse num momento de determinadas cirurgias. Daí o point of care. Daí determinadas metodologias, muito mais atuais, enfim, que hoje a gente tem, mas eu não vou pegar isso de exemplo. Eu não vou pegar Einstein e Sírio-Libanês de exemplo. Eu vou pegar a massa, que você sangra e não tem o que fazer. Que você não tem um tromboelastograma, que você não tem um fator 7, que você não tem um hemato, que o anestesista não sabe nem para quem correr. Então, nós ainda ficamos muito reféns não são limitações laboratoriais, mas da urgência da coisa. E vocês, de laboratório, com certeza devem sofrer uma pressão enorme, porque o exame está pronto, já foi. E aí dá tudo errado. Por quê? Porque o paciente, geralmente, quando ele entra numa urgência hemorrágica, uma das primeiras coisas, se o rim e o coração dele permitir, é a hipervolemia que o anestesista tem que dar. Ele tem que abrir soro, cristalóide, enfim, vários volumes de reposição. E aí começa um grande problema para nós, porque isso hemodilui, isso vai vai alterar toda a fotografia daquela coagulação do paciente. Então, primeiro, a gente tem que ter calma, a gente tem que ter aquele modelo
celular da hemostasia em mente. Por quê? Porque quando o anestesista liga e começa, onde você está? O cara está sangrando. Primeiro, quando chega num hematologista, já é grave, porque eles cuidam desses casos, o cirurgião e o anestesista. Mas quando um anestesista te liga e pede socorro, geralmente o caso é muito grave. Então, existem algumas dicas da prática diária que eu acho que são importantes, muito até para consultório. Ainda mantendo esses defeitos plaquetários, quando o paciente está sangrando, você não sabe. Você fala, ele sangra por plaqueta, é sangramento plaqueta dependente, é sangramento fator dependente, é consumo, o que, que é? Então, quando um paciente entra no consultório, você já começa a ter aquele olho clínico, principalmente para deficiência de colágeno, hemostasia primária. Então, a gente faz a prega na mão, aqui, você olha essa parte dorso lateral da mão, é um indicador se a pessoa tem nível de colágeno bom. Eu gosto muito de olhar a parte cervical dos pacientes, joelhos mostram muito deficiência de colágeno, e também, principalmente, aquelas pregas abdominais. Às vezes você vê um paciente que vai no teu consultório, tudo, e ele tem uma flacidez abdominal importante. Pô, fica atento, porque na hora da cirurgia você começa a fazer perguntas para o anestesista, que ele fala, ela está ficando louca. Né? Mas você fala, olha, dá uma olhadinha no local da punção, vê se está sangrando em volta do catéter na mão, uma inserção de catéter, ou não, se o sangramento está sendo em mucosa, como que está a prega, vai ver o turgor. Então, você fica fazendo perguntas que vão ser uma de ajuda muito grande lá na correria, quando você não tem o laboratório na mão e tem que resolver o problema. Né? Então, é importante lembrar que o sangramento, a título de plaqueta, ele vai abranger mais pele, mucosas mesmo, né? Ele pode formar petequias, equimoses, hemartroses e hematomas musculares são muito raros. Então, se vem, por exemplo, isso é muito comum com cirurgia ortopédica. Então, a artroscopia não vou dizer frequente, mas assim, vira e mexe, te liga um ortopedista ou um anestesista que foi operar o joelho, que não está parando de sangrar. Então, você já começa a pensar mais em deficiência de fator de coagulação. Você não vai se ater... Não que não possa ser plaqueta, pode ser plaqueta, mas é mais raro. Hemartrose, sangramento dentro da parte muscular, você vai ter mais comumente encontrado em deficiência de fator. E a plaqueta, geralmente, ela é imediata, né? Quando você tem uma plaquetopenia ou dilucional, enfim, ou a urgência do sangramento ela é mais imediata e mais leve. Quando é de fator de coagulação, ela é mais grave e pode ser tardia. Bom, o que a gente passa hoje, acho que até no mundo, sabe? Não é só no Brasil, é que poucos hospitais usam algoritmos para manejo do sangramento, e urgências hemorrágicas. Tá? Uma estatística mundial de 16% só de hospitais que seguem algoritmo para cuidar do sangramento. E o problema é que muitas transfusões são empíricas, porque dá aquela urgência no centro cirúrgico, começa a se pedir transfusão, hemocomponentes, tudo que der. E é tudo empírico, porque você não sabe o que você está tratando até então. Né? Então, você começa a aumentar o grau do teu problema. Você vai resolver imediatamente, mas daqui 1 hora, 2, 3, você pode estar em francos apuros com aquele paciente. Você pode, com o excesso de transfusão, que é o que mais ocorre no centro cirúrgico, o cirurgião e o anestesista, eles começam a pedir plasma fresco, às vezes pedem plaquetas, e aí vai sangrando, pede hemácia. Acontece que você pode ativar mecanismos imunomoduladores e evoluir esse paciente para síndromes graves, fatais, como, por exemplo, a Trali, que eu até coloquei a foto no próximo slide. Você vai ter hipervolemia, vai usar mecanismos imunológicos que já estão
garantidamente correlacionados com recorrência de câncer, vai ter risco de trombose e risco de infecção, que com plasma fresco congelado é muito mais aumentado, fora outras doenças, né? Então, você pode, com o excesso de transfusão, começar a falir múltiplos órgãos e também evoluir para a síndrome do desconforto respiratório agudo no adulto. Então, você começa a resolver o problema da coagulação e compra um problema pulmonar muito maior. Então, qual é a questão? É critério. Deu sangramento? É calma, é conversar, ver aquilo que o laboratório pode te ajudar, de exames. Tudo bem, é triagem, exames de triagem, mas já ajuda, você já começa a ter algum caminho para seguir, com TP, TTPA, fibrinogênio. Seria o nosso sonho antitrombina 3, né? Fazer Dimer-D na hora, isso ia ajudar demais. Mas, na verdade, o que acontece? A reposição de fibrinogênio ela acaba sendo muito indicada, por exemplo, na cirurgia do politrauma. O politrauma grave ele vai fazer muito uso do fibrinogênio. Tá? Lembra aquela pizza do começo da aula, que nós temos 95% de fibrinogênio? Então, o politraumatizado, quando ele chega acidentado no pronto-socorro, ele é um dos que mais sofre com a deficiência de fibrinogênio. E se você não tiver essa atitude em tempo real, você aumenta demais a mortalidade dele. Já está comprovado que você, usando o fibrinogênio no politrauma, você diminui o risco de morte em até 50%. E você tem vários argumentos para não transfundir, que já são classicamente conhecidos, né? Você vai diminuir o problema teu ainda dentro do centro cirúrgico, vai ter menos hipervolemia, menor índice de rejeição, porque você imagina que você, no ato da cirurgia, você dá um concentrado de hemácias e aquela pessoa tem um anticorpo. Claro, todos os testes são feitos no banco de sangue, obviamente, imediatamente antes de se enviar aquela bolsa. Mas acontece que, no ato cirúrgico, são muitas as substâncias que estão envolvidas. E você não tem como parear o que você vai encontrar de situação. Então, você pode ter rejeição com excesso de transfusões. Você acaba tendo menor tempo de ventilação mecânica, porque você não evolui para aquele pulmão que estava no raio-x. Portanto, com menor tempo de permanência em UTI, menor tempo de internação. Nós temos um uso muito grande da varfarina, cujas indicações clássicas estão aqui, já bem conhecidas. A primeira delas, fibrilação atrial, TVP ou embolia pulmonar, né, como vedetes aí do uso. E isso, muitas vezes, é um problema, porque a varfarina ela vai necessitar de uma descontinuação para o centro cirúrgico, e se você não fizer uma descontinuação adequada desse anticoagulante, o paciente não vai parar de sangrar. Então, você vai ter que parar pelo menos uma semana antes e substituir a varfarina pela enoxaparina e suspender essa enoxaparina subcutânea imediatamente antes da cirurgia, de 12 a 24 horas antes. Tá bom? Só que nem sempre a cirurgia é eletiva. Nem sempre a pessoa que toma anticoagulante vai com calma. O que acontece? A pessoa está tomando anticoagulante, está com INR de 2,5 e capota o carro. Né? Então, isso é uma urgência hemorrágica no pronto-socorro. Pacientes que chegam francamente hemorrágicos e ainda usuários de anticoagulação. Então, hoje, já de muitos anos para cá, mas cada vez o uso mais confirmado, nós temos complexo protrombínico para usar. E isso é muito importante, porque é impressionante como o complexo protrombínico ele vai restaurar rapidamente aqueles fatores sensíveis à vitamina K que estavam anticoagulados com aquela medicação. Então, você vai poder fazer uso disso. Em 5 a 7 minutos, você já vê o resultado.
e esse paciente pode... Você anticoagula ele antes dele ter os resultados de exames para ir para o centro cirúrgico. Então, hoje, nós temos uma realidade muito mais certeira no tratamento, na reversão da anticoagulação. Porém, ele está disponível no mercado como o Beriplex, enfim, mas isso não importa. O importante é que ele vai dar vai restaurar fator 2, 7, 9 e 10, além da questão do balanço da proteína C, e você vai ter um paciente em condições de entrar no centro cirúrgico. Bom, não vou entrar nos protocolos, nos estudos mundiais de descontinuação da anticoagulação, mas é importante lembrar aqui, o que eu quero pontuar, é que uma outra opção que nós temos é a vitamina K. A vitamina K, ela é em ampola, ela é muito barata, ela é disponível em serviços públicos e é também de grande ajuda para a reversão da anticoagulação. Quando esse paciente chega sangrando e fala, olha, eu tomo anticoagulante, eu uso anticoagulante. Então, a vitamina K, ela pode ser administrada, você pode dar, muitas vezes, meia ampolinha via oral, só que você tem um tempo para isso. A vitamina K, você vai levar umas 3, 4, 5 horas para ir mexendo na meia-vida desses fatores da coagulação e reverter para mandar esse paciente para o centro cirúrgico. Então, fibrinogênio, você vai dar condições, né, desse paciente ter a formação do coágulo. E existem hipofibrinogênemias que acontecem ali no ato da cirurgia. Não vamos falar de hipofibrinogênemias ou afibrinogênemias, claro, são condições genéticas e não vêm ao caso. Mas, de qualquer forma, é importante a gente saber, principalmente, que na transfusão maciça e na perda hemorrágica severa, você vai ter um foco de tratamento muito voltado para fibrinogênio. Isso já é antigo, a gente tem bibliografias já de antes de 2000 falando isso. Na parte de CIVD, se você está diante de uma complicação obstétrica, hemodiálise ou leucemia aguda, pensar em consumo de fator. Então, primeiro, você vai pensar em reposição de fator. Quando você tem uma insuficiência hepática ou terapia com L-asparaginase, que é um quimioterápico, você vai ter toda uma síntese prejudicada de todos os fatores, porque eles são feitos a nível de fígado. Se você tem um fígado doente, portanto, você vai ter uma formação, ou tem um risco grande de uma formação ruim de fatores, né? E aí, a cirurgia hepática e de próstata, que são as grandes, né, cirurgias hiperfibrinolíticas, que tem um potencial profibrinolítico muito grande. Então, tem que atentar a esses detalhes. Ok. Relembrando a importância do estudo familiar, sempre no pré-operatório. Acho que aqui... Ops. Essas são desordens raras de sangramento, e como elas são desordens genéticas, a gente não vai abordar nessa aula. Então, os testes convencionais de hemostasia, eles dependem de um tempo de resultado. Se você está num hospital melhor, que você tem point of care, tromboelastografia, tromboelastometria, é uma coisa. Mas, muitas vezes, você não tem. E o que é pior, eles não te dão a origem do defeito hemorrágico, porque são exames de triagem, TP, TTPA. A função plaquetária ela é muito alterada quando você está dentro de uma cirurgia em centro cirúrgico para cirurgia cardíaca. E você vai alterar também essa função com a terapia antiagregante e com defeitos plaquetários. Eu vou falar na cirurgia. E nós temos estas situações que são, sem dúvida e de longe, as que mais alteram a questão do sangramento no ato operatório. A hipotermia. Paciente hipotérmico sangra, ponto. Então, daí, todos aqueles colchões de manta térmica, alguns aéreos,
Então, a hipotermia é uma coisa que o anestesista não tira o olho o tempo todo, porque senão o paciente vai sangrar. Acidose metabólica, também, quando o pH está abaixo de 7,1, vai ocorrer sangramento. E o tempo, numa cirurgia cardíaca, que o paciente fica na circulação extracorpórea, é tudo para você dizer como é que vai ser esse pós-operatório. Geralmente, em termos de 1 hora de SEC, de cirurgia extracorpórea, é o ideal para você não ativar fatores e consumir fatores de coagulação. Mas isso é tão difícil, porque você imagina a complexidade, eu queria até ter trazido fotos, a complexidade de uma cirurgia cardíaca. Quer dizer, você vai operar o órgão que está ali batendo, que é um músculo que não para a tua vida inteira, você vai ter que ter um pulmão artificial naquele momento, você vai ter que ter um rim artificial naquele momento. Do ponto de vista hematológico, você vai ter que ter um hemoterapeuta ali do lado que maneja um equipamento que se chama Cell Saver, que, na verdade, ele chupa todo o sangue que o paciente sangrou no aspirador do cirurgião, processa numa centrífuga, que vai também a 5.200 RPM, e volta esse sangue para o paciente. É uma autotransfusão, ali, em tempo real. Né? E isso, muitas vezes, dá tudo errado. Eu fiz Cell Saver mais de 10 anos. Então, assim, dá tudo errado, porque hemodilui, vem, volta. Quando dá certo, é uma maravilha. Mas se esse paciente fica muito tempo em circulação extracorpórea, isso fatalmente vai ser aquele pós em UTI gravíssimo, paciente sangrando, que você já vai ver que vão te chamar toda hora. E, claro, a mão do cirurgião, a hemostasia cirúrgica inadequada, que é o fator mecânico. Então, hoje, nós temos fibrinogênio, temos o complexo protrombínico, existem drogas farmacológicas, antifibrinolíticas até, com a aula da doutora Tânia von Willebrand, muito usada, né, ácido tranexâmico, uma droga clássica. Existem médicos que gostam de cola de fibrina, hematologista, geralmente, nem dá bola. Mas hoje a cirurgia plástica lança muito mão de cola de fibrina. Otorrino adora uma cola de fibrina, entendeu? Você não vai sangrar porque você está com cola de fibrina. Parece que, pelo menos, algum efeito, principalmente psicológico, não sei se na coagulação, mas psicológico faz. Já no trauma, que é uma situação grave, que é uma causa imensa de morte, né, chega, dependendo, o politrauma severo, mais de 70% de óbito, você já vai ter uma situação de fatores de coagulação já desbalanceados e inadequados, né? Você pode perpetuar esse estado de hemorragia por uma refratariedade dessa coagulopatia. Às vezes você tenta tratar e não consegue. E essa é uma situação que não tem muito como fugir. Aí você vai lançar mão mesmo de plasma fresco no banco de sangue, porque você, muitas vezes, não consegue, primeiro, ter as drogas, que droga de reposição de fator é cara. Não é todo hospital que tem. A maioria ainda não tem. E o plasma fresco você tem de forma razoavelmente fácil, porque também não adianta, é o que eu falo, o cirurgião apressar o banco de sangue. Falar, me manda essa bolsa, cadê o plasma? Cadê o plasma? Cadê a hemácia? É a coisa mais ouvida dentro do centro cirúrgico. Não adianta apressar, porque se você descongelar essa bolsa em menos de 40 minutos, você acabou com todos os fatores de coagulação. Você destruiu. Então, você vai brincar de reverter uma hemorragia. Então, é muito importante ter essa consciência, os hematologistas darem essa consciência aos cirurgiões, aos anestesistas, dizer que, se passar com menos de 40 minutos, realmente a gente só vai fazer hipervolemia e reação transfusional. Então, já falamos da SEC, que mexe muito também com a questão da alteração qualitativa e a função de plaquetas, e com a resposta imune do hospedeiro por conta do complexo da heparina.
Quando nós temos uma hemorragia obstétrica maciça, existem várias condutas que podem ser tomadas. Mas aqui, principalmente, do ponto de vista hematológico, é onde a gente tem uma indicação maior, ou pelo menos um terreno mais fértil para usar o fator 7 recombinante. Infelizmente, muitos colegas ginecologistas e obstetras começaram a usar o fator 7 indiscriminadamente. E isso levou a usos inadequados dessa droga, e é uma droga que foi injustamente queimada, vamos dizer assim, e que é de um uso maravilhoso quando se sabe usar e quando está bem indicado. O que aconteceu? O uso indiscriminado, com uma expertise baixa no domínio da droga, levou pacientes a quadros trombóticos, embolias pulmonares severas, e, enfim, hoje a gente tem um quadro de menor uso por conta disso. Mas em mãos habilitadas, na mão de um hematologista, que está ali, que está vendo a situação, que está sangrando, na hemorragia obstétrica maciça, é uma das maiores ferramentas que a gente tem. E no pós-parto, que você tem uma visão, você tem um quadro classicamente de diminuição do fibrinogênio, ele vai ser o quanto ele estiver baixo, vai ser um fator preditivo precoce de gravidade da hemorragia. E isso é muito importante, porque valores de fibrinogênio que estão abaixo de 2 gramas por litro, você certamente vai ter um valor preditivo de 100% para a hemorragia no pós-operatório. Então, não espera. Repõe, porque senão esse paciente vai sangrar. Está uma bagunça esse slide, mas dá para ver. Eu vou depois mudar as cores dele. É mais ou menos para dizer o seguinte: lá em cima nós temos os fatores de coagulação, e num estudo mundial, acabei nem colocando mas é da Blood. A gente tem os locais de sangramento, nariz, útero, hematúria, enfim. E o quanto, a porcentagem que cada fator de coagulação pode estar envolvido com esse sangramento. Então, é importante a gente ter essa visão que com cabeça não se brinca. Então, traduzindo esse slide, é assim, tudo que for daqui para cima, toma cuidado. Hemorragia oftálmica, hemorragia de otorrino, nariz, ouvido, garganta, cirurgias neurológicas, tomem cuidado, porque essa, se você bobear, vai matar. O paciente vai morrer de hemorragia. Então, nós temos a maioria das drogas nós temos no Brasil, mas é só para dizer o seguinte, que hoje, hoje a conduta é terapia-alvo. Então, faltou um fator, você dá aquele fator. Você não dá todos os fatores para repor tudo. Então, é muito importante a terapia-alvo, e nós já temos vários fatores de coagulação na praça disponíveis. E como variáveis decisivas, só para terminarmos, é muito importante a consciência dos anestesistas na avaliação pré-operatória. Isso é uma das coisas mais importantes, e nem sempre a gente vê isso. Essa consciência dos anestesistas numa avaliação adequada pré-operatória. Atentar para o uso e a descontinuação adequada de um anticoagulante para esse paciente com menos risco para o centro cirúrgico. Se necessário, usarmos terapia profilática de fatores de coagulação, termos exames em mãos, a terapia-alvo, como eu falei, e um outro dia, se tivermos chances, vamos só falar de point of care, que é o exame à beira do leito, que também é o que menos nos traz interferências em termos de resultado, porque você tem um exame mais rápido, sem interferências de anticoagulantes. E é muito importante a consciência da padronização de algoritmos transfusionais. Sem isso, realmente, fica muito difícil você se deparar com as cirurgias, porque os pacientes, muitas vezes, nunca apresentaram nenhuma história hemorrágica, e, de repente, eles vão para o centro cirúrgico e, naquela cirurgia, eles sangram.
demais. Exemplo, fator 11. Então, você realmente fica em apuros. E sair dando plasma inadvertidamente não é a solução. Aliás, é contraindicado. Existem hemocomponentes hoje que são considerados, na área jurídica, crime inafiançável. Se você, como médico, usar hemocomponente inadvertidamente, você vai responder e pode até perder seu CRM. E muito médico não sabe disso. Queria agradecer a atenção de vocês. Tentei dar um panorama assim, não hemorrágico da coisa. O que precisar, estou à disposição. Obrigada pelo convite. Ok. Então, nós temos uma pergunta para a doutora Silmara. Quais as cardiolipinas e beta-2-glicoproteína que foram dosadas para os pacientes positivos? Somente para o SCT? Eu não entendi a letra, desculpa. Imunoglobulina G, IgM e IgA? Qual a sua experiência com as cardiolipinas e a beta-2-glicoproteína IgA? Não sei. Nessa apresentação que eu coloquei da 174, que a gente fez 21, tinha 21 pacientes apenas com, acredito que essa seja a pergunta, dessas que foram positivos só para Silica Clotting Time, estava associado com IgG. E, na verdade, IgA a gente não tem tanta experiência em relação a falar da significância dela. Eu sei que tem alguns artigos que colocam ela, mas a gente não tem experiência com ela para poder dizer. Mas ela não estava presente nesses 21 pacientes, nos 10 pacientes. Foi respondido. Quer uma continuidade complementar? O Rodolfo? Bom, para a doutora Joyce, então, o que você acha da nova diretriz da SAF, com a inclusão da cardiolipina, beta-2 e imunoglobulina A? Você abordou. Na verdade, é que assim, são estudos que eu acho assim, a qualidade dos estudos que estão sendo feitos está cada vez melhor. Por quê? Porque cada vez mais estudos prospectivos, e com isso você aumenta o poder de poder associar. E são baseados em estudos que incluíram pacientes que mostraram uma relação. Então, eu acho que, claro que a gente não é ninguém sozinho para falar isso, baseado nesses estudos, mas eu acho que são diretrizes importantes. Tá? Tem uma evidência. Eu queria aproveitar. Tânia, você tiraria o tempo de sangramento do laboratório? Eu tirei. Nós tiramos. Eu tirei faz tempo. No tempo de sangramento, para mim, eu tinha muitos problemas. Primeiro que a gente tinha um fornecedor de Simplate, né, que depois descontinuou e a gente não teve mais como comprar. Mas, lá no nosso serviço, a gente se permite a avaliação direta da agregação plaquetária. Então, eu acho que tem muito mais sensibilidade. Então, eu tirei. Sabe? Isso não significa que os outros centros que não tenham agregação, enfim, ou não façam para todos os pacientes que são necessários, deixar de fazer o tempo de sangramento. Mas eu acho que o tempo de sangramento tem que ser o de IVE e não o de Duke. Né? O Duke, pelo amor de Deus, isso aí já está em desuso há muito tempo. Mas o Brasil faz muito tempo de sangramento por Duke. E se baseia, muitas vezes, em pré-cirúrgicos e com esse Duke, e, às vezes, tem problemas em relação a isso. Mas eu tirei já, Joyce, já tirei faz tempo. Não, mas a gente lá também não está mais fazendo. Vocês também. Mas mesmo até isso, porque, às vezes, a possibilidade de você encontrar uma alteração é pequena. Sim. E, mesmo quando você acha, você vai ter que partir para outros testes. Então, se você fizer uma história clínica bem feita, você já vai direcionado para uma agregação, de repente. O problema envolve convênios, né, que, às vezes, já tem o perfil, né, determinados convênios, e ele está incluído no pacote. Né? Então, foi uma briga para tirar o tempo de sangramento de Duke, né, exatamente enfocando esses perfis pré-estabelecidos por alguns convênios, né? Então tem a questão também da prática e do dia a dia, né? E a outra coisa, para a gente na prática clínica, o importante faz diagnóstico de von Willebrand ou não? Tem ou não tem von Willebrand? Se é tipo 1 ou tipo 2?
Você acha que é muito mais um intuito laboratorial ou vai ter importância na prática clínica você separar? Eu acho importante, né? Eu não tive a possibilidade. Eu não tive tempo, porque eu falei tanto, né? E que eu falo mesmo, gente, não tem jeito. Quem vai assistir minha aula, eu falo demais. Sempre acabo passando o tempo dos outros. Mas é importante por quê? Porque alguns pacientes vão fazer algum procedimento não tão invasivo, né? Podem fazer uso de uma substância que a doutora já falou aqui, que é a desmopressina. Então, tem alguns pacientes que, se você, por exemplo, tipo 1 é o respondedor. O que faz a desmopressina? A desmopressina ela estimula a liberação do fator von Willebrand a partir do endotélio. Então, eu aumento esses níveis de von Willebrand. Então, eu tenho um tempo, né, de vida média desse von Willebrand, e aí eu posso fazer esse meu procedimento. Agora, existem alguns subtipos, que é o caso do 2B, lembra que eu falei que ele tem grande avidez pela 1B da plaqueta? E, nesse caso, você não pode fazer uso dessa desmopressina, né? Porque aí você vai ter que causar mais aglutinação ainda. Então, é interessante, né, a gente fazer, lógico, o diagnóstico e poder fazer a subtipagem para saber, eu posso dar desmopressina, embora, antes de você fazer essa desmopressina naquele ato de procedimento, você tem que fazer primeiro o teste para ver se o paciente responde ou não responde a esse tipo de vasopressina, né? Mas é interessante isso por conta dessa usar ou não a desmopressina. Ele pode usar tipo 2B. Não vamos usar a desmopressina. Tipo 3, não adianta. Ele não vai responder mesmo, porque ele não produz mesmo, né? Mas eu acho interessante, importante a gente saber esse subtipo. Não, acho que é claro que se você tiver Bom, acho que hoje o Brasil está propiciando, através do Ministério, que você consiga fazer melhor esse diagnóstico. É um propósito até isso. Mas, se não tivesse condição, o máximo que você poderia fazer é um teste terapêutico, sabendo que você precisa ficar atento para os riscos de ter uma complicação. Queria te fazer uma pergunta. É que, na verdade, o complexo protrombínico, apesar de estar na diretriz do Ministério de que a gente teria que ter o complexo protrombínico para tratamento de intoxicação cumarínica, essa não é uma verdade. Porque nos hospitais públicos, se você pedir complexo protrombínico, você só vai ter isso para tratamento de inibidor de fator 8. Então, imagina que chegou um paciente no pronto-socorro, porque se você tiver uma lesão grande, você pode dar o complexo protrombínico do mundo, se não tiver local, não vai funcionar. Se você der vitamina K em altas doses, você tem alguma experiência disso? Porque, às vezes, a gente indica em altas doses endovenosa. Claro que a gente sempre quer evitar o plasma, sempre. Você tem alguma experiência disso? Olha, quem me ensinou tudo de vitamina K foi uma grande amiga minha, Vânia Morelli. E a Vânia sempre me deixou muito temerosa com altas doses de vitamina K. Então, eu não tenho experiência, porque eu nunca usei, nunca indiquei, e sempre tive, por essa experiência com a Vânia, com a doutora Deise, de não usar a endovenosa, sempre tentar a via oral. Agora, eu tenho colegas que usam porque a situação, muitas vezes, merece menção nesse sentido, né? Mas eu, pessoalmente, não tenho experiência, nunca usei alta dose. Lá no pronto-socorro, a gente tem um protocolo. A preocupação da vitamina K endovenosa é que porque você pode tornar o paciente resistente. Quer dizer, vamos supor que é um paciente que tem uma prótese e que depois vai precisar ficar anticoagulado, você pode demorar muito tempo para voltar a anticoagular. Mas, dependendo da situação, a gente usa mini doses, vai progressivamente a cada 2 horas. Agora, altas doses, por isso até num caso mais agudo, de urgência mesmo. Agora, escalonado, sim. Tá. E o fibrinogênio você usa? Você tem usado? Você tem isso disponível no SUS? Não. O Hemocompletan, ele só é disponível mesmo nos hospitais mais... Você tem usado? Olha, já usei várias vezes. Uso, não, e eu tenho uma experiência ótima com o Hemocompletan. Ótima experiência.
Mas são sempre casos muito graves, né? Muito graves, muito graves. O último que nós usamos, o paciente, um piloto da TAM, entrou com 14 de hemoglobina, e, quando o anestesista me ligou, ele já estava com 6 de hemoglobina e com tudo alargado, TP, TTPA, tudo incoagulável. Aí você tem que usar tudo. Mas, assim, ele tem, certamente, um espaço importante em algumas hemorragias maciças obstétricas, né? Porque o caso do fibrinogênio, o bom é que a situação é rara, né? Mesmo sendo ou adquirido, né, ou congênito, mas as situações são muito raras. Mas eu tenho uma experiência boa, sim. Mas é caro, é difícil de obter, foi uma briga, mas a gente consegue fácil lá, né, Marjorie? Pelo menos o Hemocompletan é bem disponível lá, não tem problema, não. Eu só queria assim, deixar até uma coisa que a gente, porque eu participo dos transplantes hepáticos, entro no centro cirúrgico. E eu acho que a gente, SUS ou não SUS, a gente deveria obrigatoriamente ter um tromboelastógrafo. Sem dúvida. Porque a hiperfibrinólise, você só vai conseguir fazer esse diagnóstico global se você tiver esse teste. E a gente ficar se baseando só em TP e TTPA... Custo-benefício com os hemocomponentes, então, eu não sei, até se né? já é uma coisa, até um alerta para quem trabalha mais com isso, é obrigatório. Que talvez, se você fizer um custo-efetividade, valesse muito. O custo valeria. Sem dúvida. Transplante hepático, eu não consigo enxergar sem tromboelastograma. Não dá. E realmente isso. O duro é você convencer as diretorias executivas disso, que era o mesmo caso que a gente passava com granuloquine no passado, lembra? A gente queria convencer a diretoria que ia sair muito mais barato. Mostrando o custo. Do que você usar aqueles antibióticos todos depois que a infecção estava instalada. E hoje eles são um protocolo em hematologia. Então, a gente passa muito isso, mas, sem dúvida nenhuma, você tem razão. Vai diminuir o custo, você sabe o terreno no que você está pisando, você vai estudar muito melhor aquela formação do coágulo, né? Então, você tem condição de dar uma medicina melhor para o paciente no intraoperatório. Para terminar, para ninguém ficar bravo comigo, só vou fazer uma perguntinha aqui para Silmar ou para Joyce. Naquele teste integrado, existem algoritmos até sugeridos pelos fabricantes, né, de que você estratifique a positividade. Então, de 1 a 2 a 1 para 5, fraco, de 1 a 5, 1 para 9, moderado, acima de 1 para 9, acentuada a presença, né? E o que a gente observou no laboratório, usando um desses algoritmos, né, é que, na positividade fraca, né, a maioria dos pacientes realmente crianças com quadro infeccioso, né? Então a gente, daquele trabalho que você comentou da proteína C reativa, daquele seu dia positivo, e transplantados, né? E aí, nós, não sei, é isso que eu queria perguntar para vocês, na experiência de vocês, se vale a pena liberar essa estratificação, e quando a gente faz isso, se a gente já alerta o colega no fraco, né, que pelo menos faça a confirmação disso em tempo muito mais precoce, né, porque é transitório realmente. Em uma semana, isso está clareado, né? Eu não sei se vale a pena fazer essa estratificação. E como vocês liberam esse positivo? Em que condição? Em relação a isso, a gente já teve várias conversas, principalmente com esse grupo da Argentina, que até esteve aqui o ano passado, dando um simpósio sobre esse tipo de diagnóstico, e há um consenso de que no momento a gente não tem condições laboratoriais de falar o que é fraco, o que é forte, de fazer essa estratificação, e que essa condição de bula, na verdade, é uma condição que não tem uma evidência que nos paute a falar, não, realmente isso é importante. Mas também há algumas discussões. Então, até o ISTH, na verdade, recomenda que a gente deva fazer uma conclusão, mas que não deve ser inserida essa estratificação no laudo final, simplesmente se positivo ou negativo. Ele trabalha mais em relação ao cutoff. Agora, tem alguns trabalhos que eles normalmente comentam da significância desse lúpico fraco.
o quanto que ele, né, e pelo que a gente viu, é que, em relação à tríade de positividade, o teste single, isoladamente positivo, quando fraco, ele não está tão associado com alguma manifestação. Então, não há uma consideração importante sobre isso. Liberar, né, porque corre o risco de ainda ser tratado. Né? É. Oh, meu Deus. Então, eu acho que a gente também tem que ter cuidado desses testes integrados também, né? Porque, às vezes, a quantidade já peguei isso. A quantidade de anticoagulante é tão alta que, quando você vai para o confirmatório, ele não é suficiente para retirar todo aquele anticorpo. E aí, ele me dá como negativo, mas ele é um falso negativo. Então, nessas situações em que você tem um prolongamento bem grande da tua triagem, depois você vai fazer o confirmatório, ele te dá negativo, aquela coisa borderline, faça a mistura. Sem dúvida. A gente tem esse protocolo lá no laboratório, porque às vezes você pode perder um positivão, né? Porque ele não deu conta o suficiente de retirar todo aquele anticorpo. Então, a mesma coisa, essa história de fazer a mistura 50%, você tem aquele inibidor fraco que você perde durante a mistura e que você não perde durante o integrado. Então, tem seus prós e tem os seus contras, né? Mas, na sua maioria, o que os trabalhos apontam é que, quando comparado o método tradicional com o integrado, em sua maioria dos diversos trabalhos, mostram uma alta positividade com o teste integrado, em sua maioria. Exatamente. Então, a questão é o que a gente está... Qual que é a sensibilidade que a gente está tendo? O que é essa positividade elevada quando comparado com o tradicional? Né? Então, acho que a questão hoje de entender eu vou substituir ou não vou é inserir essa questão da alta positividade em relação ao tradicional. Bom, não havendo mais perguntas, agradeço a presença de todos, né, e acho que estão convidados aí à continuidade da programação da tarde. Obrigada.